Olá, sobreviventes, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. A obra desta vez se chama The Hunter Next Door. O Hunter Next Door, criado por Detetive Kim e Boran Jin. A trama se desenrola num mundo virado do avesso depois que a fenda dimensional destruiu a civilização como conhecíamos. Monstros invadiram, o caos se instalou e a humanidade viu surgir os caçadores, seres dotados de poderes sobrenaturais que viraram a última defesa do gênero humano. No centro, temos a protagonista, não por vontade própria, mas por necessidade, obrigada a assumir o papel de caçador ao perder tudo. Acompanhamos não apenas batalhas épicas contra criaturas indescritíveis, mas também sua jornada de reconstrução, dor e descobertas. E não se enganem, apesar de todo o espetáculo visual, o manhwa não economiza no drama humano, no terror psicológico ou nas viradas inesperadas. Um fato curioso: mesmo sendo uma série que mistura fantasia urbana com horror e ação, ela conquista leitores com cenas de tensão pulsante interrompidas por instantes de quietude. E nesses momentos, vemos a fragilidade da humanidade, da esperança e do querer sobreviver. E se você acha que já viu todos os clichês de monstros versus caçadores, prepare-se! The Hunter Next Door vai te surpreender. Então, apertem o cinto, ativem o sininho, deixem o like e vamos juntos explorar por que esta obra se tornou destaque entre as fantasias modernas. É hora de entender por que ninguém saiu ileso e por que a caçada só está começando. Sobreviventes, lembrem-se de inscrever no canal se não for inscrito. Deixa o seu like e ative o sininho de notificações para fortalecer o canal. Se aparecer o botão de hypar, clique nele para ajudar no engajamento do canal. No escuro da noite, um nome ecoa com desespero. É um grito de alerta, um chamado urgente que corta o silêncio. Algo terrível está acontecendo e o tempo está se esgotando. A escuridão guarda segredos mortais e alguém está em perigo iminente neste exato momento. Uma jovem luta para respirar, o pânico estampado em seu rosto. Cada respiração é uma batalha, cada segundo uma eternidade. Ela viu algo que ninguém deveria ver. Seus olhos arregalados refletem um terror primitivo. O que quer que a tenha encontrado deixou marcas profundas. A fonte do terror se revela. Uma serpente colossal emerge das trevas, suas escamas brilhando com poder antinatural. Seu olho carmesim pulsa com fome ancestral. Este é um dos monstros que surgiram da fenda. Do chão, uma voz grita o único comando que faz sentido: corra! É um aviso carregado de experiência dolorosa. Quem grita sabe o que aquela criatura pode fazer, sabe o preço de hesitar, sabe que alguns inimigos não podem ser vencidos, apenas sobrevividos. Mas será que há tempo? Diante da besta titânica, uma figura humana parece insignificante. A distância entre caçador e presa nunca foi tão clara. Não importa o treinamento, não importa os poderes, diante de um horror deste tamanho. Mas a outra garota não foge. Em seus olhos, o medo se transforma em algo mais perigoso: determinação. Ela é uma caçadora. Foi treinada para isso. Perdeu demais para recuar agora. Entre correr e lutar, ela escolhe o caminho que poucos teriam coragem de tomar. Ela avança. No movimento explosivo, ela ataca. Sua arma corta o ar em direção à besta. É um golpe carregado de desespero e fúria. Este é o momento que define caçadores, quando o impossível está diante deles, e mesmo assim, eles lutam. Não por glória, não por vitória, mas por sobrevivência. Mas a criatura é mais rápida, suas presas encontram carne. O contra-ataque é brutal e preciso. A garota é jogada para trás com força devastadora, sangue marcando sua derrota. A dor explode em cada nervo. Ela cai aos pedaços. Ela foi fatiada pelo monstro. A humanidade do século XXI estava ocupada com seus avanços, cega para o terror iminente.
O mundo moderno, com toda a sua tecnologia, estava prestes a colapsar diante de uma ameaça extradimensional. A contagem regressiva para a tragédia começava ali. De repente, a realidade foi rasgada. Uma enorme fenda de nível de desastre se manifestou sobre Incheon, Coreia do Sul. O que começou como um evento localizado se tornou o despertar global de uma nova era de caos. O mundo jamais seria o mesmo. Uma torrente caótica de energia azul e branca irrompeu da falha, deformando a paisagem com distorções visuais. Era a manifestação pura da ruptura dimensional, um vórtice que engolia a luz e a ordem, deixando para trás apenas a força bruta da anomalia. O evento em Incheon foi registrado como o início de tudo, a primeira grande fenda. 15 anos se passaram desde aquele dia fatídico, mas o trauma da abertura continua a moldar cada decisão e cada batalha travada na superfície do planeta. O legado da primeira fenda foi um número de baixas assustador. 8.749 mortes foram confirmadas e 150 mil pessoas jamais voltaram, listadas como desaparecidas. O custo da nova era foi medido em vidas. Anunciaram nos altos-falantes daquele mercado: senhoras e senhores, nossa liquidação por tempo limitado começa agora. Venham todos. Se tem um adesivo, está em liquidação. Então a voz que falava ecoava por todos os corredores dizendo: não perca sua chance. Aproveite uma ótima oferta antes que acabe. Liquidação com 50% de desconto. Quando a garota ia pegar a bandeja de carne, um cara truculento e todo tatuado deu tapa na mão dela e pegou a bandeja de carne na frente dela, que ficou furiosa. Bastante irritada, Erika apontou o seu dedo na cara daquele homem mal educado e disse furiosa: ei! Você arrancou isso das minhas mãos! Me devolva agora mesmo, seu cretino! Debochando da garota, segurando a bandeja, aquele homem sem escrúpulos disse: sua pirralhada atrevida! E daí? Você vai lutar comigo por isso? Vamos lá, vamos ver você tentar! Olhando para aquele homem, Erika ficou ainda mais furiosa. Ela ergueu seu punho cerrado e disse: o que há de errado com você? Você não tem vergonha? Você é adulto! Quando Erika completou dizendo: você deve agir de acordo com sua idade. Homem ficou furioso e respondeu: o que é isso? Tem algo mais que quer dizer? Erika ficou completamente acuada diante daquela reação insana do homem sem educação. Ela se encolheu, choramingando, mas não respondeu nada para ele. Então, aquele homem levou a bandeja de carne com 50% de desconto, deixando no freezer apenas outra bandeja de carne que estava com 10% de desconto. Enquanto o homem desagradável se retirava do local, Erika ficava olhando para o freezer quase vazio. Ela resmungava baixinho, em completo estado de frustração. Uma voz tirou Erika daquele transe resmungatório. A voz dizia: ei, por que você está parada aí? Erika se virou imediatamente na direção da pessoa que estava falando com ela. Erika chamou aquela mulher de mãe. Então a mulher disse: hoje é nosso dia de doces, lembra? Vá em frente e escolha qualquer coisa que você quer comer. Erika, completamente frustrada, disse: todas as melhores ofertas já acabaram. A sua mãe, tossindo, respondeu dizendo: ainda resta este pacote de carne com desconto. Ainda resmungando, Erika respondeu dizendo: hã? Mas são apenas 10% de desconto. A mãe disse dando uma risadinha: tudo bem, melhor comer do que se arrepender amanhã. Mudando completamente de postura, disse: além disso, você tem a prova da Associação de Caçadores amanhã, certo? Mais um motivo para comer bem. Só de lembrar, Erika se tremeu toda. Tentando confortar e incentivar a filha, a mãe completou dizendo: eu até coloco um pouco de carne na sua lancheira.
Quero que você esteja bem forte para se sair bem na sua prova. Em seguida, com sorriso no rosto, a mãe disse: faça-me um favor e passe no exame de primeira tentativa, certo? Se você acabar fazendo de novo, vou te mandar com uma refeição congelada da próxima vez. Então Érica começa a dizer à sua mãe: lesmas são lentas e cegas, mas sensíveis ao som. Elas atacam com qualquer barulho, então você precisa ficar quieto. As aranhas, por outro lado, reagem ao movimento e se movem em enxame. Por fim, os caninos são bestas enormes, com 6 olhos, nada como cães comuns. Se você avistar um, tem que manter distância imediatamente. Meio em dúvida, Érica tentou completar dizendo: e se você acabar preso em uma fenda, a primeira coisa que você precisa fazer? A mãe disse: você pode consultar o resto. A mãe interrompeu a garota com uma expressão que deixou ela bastante surpresa. A mãe questionou dizendo: ei, Érica, você realmente precisa se associar à associação de caçadores? A mãe, com um tom de voz carregado de muita emoção, completou dizendo: por que não fazer a entrada na faculdade como as outras crianças? É mais seguro para você. Você não tem poderes como os demais caçadores. Eu só queria que você escolhesse algo mais seguro, algo que seja realmente para você. A mãe completou dizendo: você poderia até ser uma grande idol, como sempre sonhou quando criança. Érica, bastante surpresa com as palavras de sua mãe, ficou em silêncio por alguns segundos. Então, Érica, se sentindo chateada, de cabeça baixa, olhou com olhos tristes para sua mãe e começou a dizer: mas, mãe, o pai... Antes que ela terminasse de dizer, uma explosão aguda seguida por um tremor de terra aconteceu. Érica e sua mãe trocaram olhares assustados. Elas se olhavam aflitas enquanto o chão voltava a tremer, fazendo que elas se equilibrassem para não caírem no chão. Érica arregala bem os seus olhos. Ela, temendo pelo pior, olhou para sua mãe e questionou dizendo: eita, que barulho foi esse? Parecia que algo havia desabado. De repente, um jovem que também fazia compras naquele mercado gritou em desespero com seu smartphone em mão. Ele dizia: é uma fenda! Uma fenda acabou de se abrir bem aqui! Ao ouvirem aquela notícia, Érica e sua mãe entraram em completo desespero. O que fazer naquela situação inesperada? Foi o que as duas pensaram ao mesmo tempo. Batidas em sequência, são ouvidos vindo do teto que ficou balançando, deixando todos apreensivos quando a energia elétrica é cortada, deixando todos no escuro. Em seguida, sirenes enlouquecidas foram acionadas com o aviso em loop que diziam: alerta de fenda aberta, alerta de fenda aberta, alerta de fenda aberta. Diante daquela situação, aflita, Érica se virou para sua mãe e disse: mãe, desligue seu celular e abra o aplicativo Rift. A mãe, desesperada, respondeu dizendo: ok, certo. Uma confusão generalizada se iniciou naquele mercado. As pessoas tentavam fugir desesperadas, umas esbarrando umas nas outras. Algumas caíam no chão sendo pisoteadas. Durante a tentativa de fuga desesperada, as pessoas gritavam dizendo: pare de empurrar! Alguém está preso aqui embaixo! Saia do meu caminho! Ah, socorro! Eu não quero morrer! Me ajude! Érica suava frio de aflição, vendo as pessoas em completo desespero que diziam entre si: mexa-se! Eu não posso morrer aqui! Então, uma memória veio à tona, sacudindo o psicológico da garota. Anos atrás, quando as primeiras fendas surgiram, o pai de Érica, um bombeiro corajoso, salva pessoas entre os destroços. Érica viu o fogo consumir tudo em seu caminho, inclusive o seu pai. A pequena Érica, diante do fogo, gritava dizendo: não me deixe, por favor, volte, papai. Enquanto suas lágrimas escorriam sem parar pelo seu rosto. Ela tentava limpar os seus olhos. A pequena Érica gritou dizendo para seu pai: me leve com você, estou com medo. Diante daquelas memórias tão dolorosas, Érica travou completamente atônita e congelada,
como se o tempo tivesse parado diante dela, que cerrava o punho e os dedos. Mas em seguida, a sua mãe lhe desferiu um tapa em seu rosto, assim a trazendo de volta para a realidade maldita e cruel daquele dia que estava comum e virou do avesso. Érica caiu de joelhos no chão. A sua mãe, tentando trazer a sanidade de volta, ela disse: "Meu Deus, Érica, você está bem? Levanta, rápido, todo mundo está saindo." A mãe, sacudindo: "Érica", dizia, "nós também precisamos ir." Érica, voltando a si pouco a pouco, respondeu dizendo: "O quê? Mas o alerta de nível 4 ainda não disparou." A mãe segurou firme no braço de Érica, a puxando e disse: "Devemos encontrar um lugar para nos esconder primeiro. Só precisamos ir para longe antes que a fenda se abra." A mãe corria na frente puxando Érica pela mão através do corredor daquele mercado. A tensão e o medo subiam a cada segundo que se passava para abrir a próxima fenda. Enquanto corria, Érica arregalou bem os seus olhos quando viu algo à sua frente. Mesmo seguindo ligeira, Érica gritou dizendo: "Oh, não!" A atmosfera do ar estava intensa. Partículas ressoantes onduladas tomavam conta da região. Érica, sua mãe e outros sobreviventes corriam para escapar da abertura da fenda. Enquanto corriam freneticamente, um rapaz gritou dizendo: "Não devemos estar correndo!" As pessoas se olhavam diante da fala dele. Então, a fenda dimensional se abriu com um rasgo no espaço, e da fenda emergiram monstros gigantescos, ferozes e famintos, prontos para atacarem as pessoas. As criaturas partiram para cima das pessoas desesperadas. Elas tentavam fugir, mas os monstros eram rápidos e ágeis, apesar de seus tamanhos colossais. Cobras e aranhas gigantes atacavam as pessoas. Famintas, devorava os humanos em um banquete macabro nas ruas daquele bairro bastante movimentado. Érica corria desesperada. Ela via a fenda. Ela via os monstros atravessando a fenda. Bastante intrigada com aquele fenômeno, Érica disse aflita: "A fenda está ficando cada vez maior." Enquanto corria, Érica pensou que não poderia parar de correr, senão as criaturas lhe alcançariam. Ela cerrou bem firme os seus dentes e apertou o passo da corrida. A gigantesca serpente branca de olhos vermelhos era implacável. Com uma fome voraz, ela capturava vários humanos de uma vez só, enquanto devorava alguém que gritava de desespero. Um barulho estranho chamou a atenção de Érica, que olhou para trás enquanto corria. Quando ela viu o que fez aquele barulho, ela ficou completamente chocada. Era a maldita da gigantesca serpente branca de olhos vermelhos. Ela olhava bem na direção de Érica como se estivesse focando no seu próximo alvo em movimento. Então, aquele monstro gigantesco colocou um alvo invisível na cabeça de Érica, que percebeu que a criatura estava lhe caçando. Érica ficou horrorizada, tentando correr mais veloz. Érica, cada vez mais aflita, sentia o perigo aumentar a cada segundo. O suor escorria pelo seu rosto enquanto explodia de tensão ao correr desesperadamente. Mas o monstro a havia marcado com uma presa. Em movimento calculado e veloz, o monstro partiu para cima de Érica, com a boca cheia de dentes pontiagudos. Érica correu tão veloz que suas pernas não aguentaram. Ela tropeçou em suas próprias pernas, caindo pesadamente de cara no chão. A sua mãe, que corria, se virou para ajudá-la. A mãe, quase explodindo de tensão e aflição, vendo a garota ofegante caída no chão, gritou dizendo: "Érica, depressa, levanta! Os monstros estão se aproximando!" O alvo daquela criatura realmente era Érica. Caçando em um tipo de jogo de pega-pega, a criatura diminuiu a sua velocidade, vendo que Érica também tinha reduzido a corrida ao cair. Mas Érica estava completamente exausta, sem força e sem ar. A mãe a agarrou pela mão, tentando puxá-la para fugir para algum lugar seguro. A gigantesca serpente branca de olhos vermelhos abriu a sua mandíbula grotesca,
armando o bote mortal, enquanto a sua presa estava exausta, jogada no chão. Érica, um turbilhão de emoções conflitantes, sentiu que a morte estava bem próxima. Ela cerrou seus dentes e arregalou seus olhos e disse a si mesmo: "Merda, eu vou ser comida!" Érica abaixou a sua cabeça, como se já aceitasse aquele destino cruel e inevitável. Ela, em silêncio, só esperava o pior acontecer. A mãe não conseguia mover Érica, que parecia estar entregue ao seu destino. A mãe ficou ainda mais desesperada quando a garota lhe disse: "É tarde demais para mim, mãe." Érica olhou para sua mãe e disse: "Olha, eles estão vindo direto para mim." A mãe se tremia cada vez mais, sem saber o que fazer para ajudar a filha. Então, enquanto as criaturas se aproximavam, Érica completou dizendo à sua mãe: "Eles me querem. Se eu chamar a atenção deles, você terá uma chance de escapar." Érica olhando fixamente para sua mãe, que estava em choque com as palavras da garota. Érica completou dizendo em tom de despedida: "Por favor, você tem que viver, mãe." Érica tirou forças e determinação do impossível, se levantou e saiu correndo em outra direção. A gigantesca serpente branca de olhos a seguia implacável onde a garota ia. Érica corria freneticamente. Ela sabia que não conseguiria se salvar, mas esse não era o seu objetivo. Ela queria ganhar tempo para sua mãe e os demais sobreviventes fugissem. Ela sabia que o seu fim estava próximo, que a qualquer momento ele chegaria para lhe tomar a vida de forma brutal. Ela corria, cerrando os dentes aflita, esperando pelo momento derradeiro. Em um movimento único, veloz e letal, o monstro fatiou todo o corpo de Érica. Ela foi feita em pedaços e nem viu de onde veio o ataque brutal daquela criatura. A fenda dimensional cresceu de forma aterradora, engolindo bairros inteiros e distorcendo a própria realidade. O caos tomou conta das ruas, prédios desabaram e o ar se encheu de gritos e poeira. Nada parecia capaz de deter a destruição que avançava impiedosamente. O fogo da destruição se espalhava sem controle, consumindo tudo o que encontrava. As chamas rugiam como feras famintas, engolindo cidades inteiras e levando consigo incontáveis vidas em um rastro de desespero e cinzas. As ruas estavam irreconhecíveis, cobertas por destroços e cinzas. Edificações inteiras ruíam uma após a outra, engolidas pela força brutal da destruição. O que antes era uma cidade viva, agora se tornava um deserto de escombros e silêncio sufocante. A fenda dimensional, que até então se expandia de forma descontrolada, finalmente se estabilizou. O ar vibrou com uma energia estranha, e por um breve instante, o crescimento cessou completamente, deixando apenas um silêncio tenso e uma luz tensa no horizonte. Dentro daquela fenda, revelava-se um cenário desolado, um território onde a vida parecia ter sido apagada. Era como um mundo à parte, isolado do restante da realidade, envolto por uma névoa densa e um silêncio que fazia o ar parecer pesado e estranho. Com lágrimas escorrendo pelo rosto e o corpo coberto de sangue, Érica parecia despertar de um pesadelo real. Sua respiração era trêmula e o olhar perdido refletia o horror do que havia acontecido ao seu redor, como se a própria dor a trouxesse de volta à consciência. De repente, Érica despertou com um forte aperto no peito, o coração pulsando em desespero. O ar parecia pesado e a confusão tomava conta de sua mente. Ela se perguntava, tremendo, por que ainda estava viva em meio a tanta destruição e dor. Quando Érica tentou se levantar, uma energia estranha percorreu todo o seu corpo, envolvendo-a completamente. A dor era intensa,
queimava cada nervo e a fazia estremecer. Ela sentia como se algo dentro dela estivesse sendo despertado à força, alterando tudo o que era. Sentindo aquela dor lancinante, Erika dizia a si mesma: "Parece que meu corpo está sendo despedaçado. Eu, com certeza, fui comido por aquele monstro maldito." Quando o seu corpo começou a estabilizar, Erika ergueu a sua cabeça e viu a cidade ao seu redor destruída. Ela estava sozinha, envolta em ondas magnéticas que ressoavam no ar. Ela questionava, dizendo: "Como ainda estou viva?" Quando Erika olhou ao redor, tudo o que viu foi destruição. Ruínas se estendiam até onde a vista alcançava, mas algo a inquietava ainda mais. Não havia sinais de vida. Nenhum humano, nenhum dos monstros gigantes. Apenas o silêncio absoluto dominando aquele vazio. Entre risos e lágrimas, Erika se surpreendia por ainda estar viva. Não sabia como havia sobrevivido àquela destruição, mas cada respiração lhe trazia um misto de alívio e gratidão, valorizando o simples fato de continuar existindo. Mas ao observar sua própria situação, Erika sentiu a angústia retornar. O cenário ao redor era desolador e o medo tomava conta de seu coração. Com a voz trêmula e os olhos marejados, murmurou para si mesma: "Estou viva, mas acabei no inferno." Se lembrando das aulas na academia de caçadores, ela disse a si mesma: "Uma vez dentro de uma fenda, os monstros não são a única ameaça. Os efeitos dimensionais são perigosos para o corpo humano." Relembrando os ensinamentos da Academia de Caçadores, Erika refletiu: "Se tiver sorte, talvez consiga acordar como um caçador." A lembrança das lições e treinamentos lhe trouxe uma ponta de esperança em meio ao caos que a cercava. Mas a maioria fica com feridas tão graves que só podem ser curadas com pedras mágicas. É por isso que você precisa se proteger e ficar seguro até que os caçadores cheguem. Erika retirou o smartphone do bolso e murmurou para si mesma: "Então, não deixe de continuar atualizando sua localização pelo app Rift." A tecnologia parecia sua única conexão com o mundo, uma esperança tênue em meio ao caos ao redor. O smartphone de Erika jazia destruído, ondas multicoloridas cortando a tela como cicatrizes. Um símbolo silencioso da destruição ao seu redor, lembrando que a fenda deixara rastros de caos por toda parte. Com o rosto marcado por sangue e suor, Erika segurava a cabeça, os olhos arregalados revelando medo e confusão. Ela dizia: "Tudo bem, eu posso sobreviver se tiver sorte. Há quanto tempo que a fenda fechou? Os caçadores estão aí?" O silêncio ao redor a oprimia. Não havia monstros, nem humanos, apenas um vazio sufocante, aumentando o peso da incerteza sobre seu destino naquele mundo distorcido. Cada respiração pesada parecia ecoar a violência que a cercava. Pensamentos confusos invadiam sua mente. A esperança se misturava ao desespero em cada batida de seu coração. Um arrepio percorreu seu corpo ao ouvir o ambiente ranger. O mundo parecia respirar com ela, os sons da destruição ecoando pelo vazio. Erika se segurava à vida, questionando se conseguiria sobreviver mais um instante. Erika cobre a boca, tentando conter a respiração. O sangue em seu corpo ainda está quente, mas o medo é gelado. O som rasgado de garras nas paredes avisa que algo se aproxima, algo que a está caçando no escuro. Da fenda, o som se repete, arranhando a rocha como unhas sobre ossos. Erika sente o eco atravessar o ar. Aquela não era uma simples caverna.
Era o ninho de algo que nunca deveria existir. Entre as ruínas, dezenas de olhos acendem. Aranhas imensas rastejam, suas patas arranhando o chão. Erika percebe tarde demais. O som que ouvia não era aviso, era a contagem regressiva para sua morte. Erika está ferida, coberta de sangue e parcialmente escondida entre destroços. Ela cobre a boca, tentando conter o som da respiração. Atrás dela, surgem as pernas de uma criatura aracnídea gigante que se aproxima lentamente. Erika, caída entre os escombros, com os olhos arregalados e o corpo trêmulo. O som das patas domina o ar, o silêncio antes da ameaça, enquanto ela percebe o perigo iminente à sua frente. Erika olhou em volta, o coração ainda acelerado. As sombras pareciam se mover entre os escombros e sua mente sussurrava uma pergunta silenciosa. Eles já foram embora? Sem hesitar, ela se lançou à corrida. Cada passo ecoava entre os destroços e o medo pulsava junto ao som de sua respiração apressada. Era preciso fugir, agora. Um estilhaço rasgou sua perna. O sangue escorreu quente enquanto a dor a fazia cair. Erika tossiu, ofegante, cercada por destroços afiados como lâminas. Um sopro de alívio escapou de seus lábios. Por um instante, ela acreditou estar a salvo. Os monstros não a viram, e o silêncio parecia um presente dos céus. Tremendo, ela se apoiou na parede quebrada, os olhos buscando qualquer abrigo. Mas quando ergueu o olhar, percebeu que não estava mais sozinha naquele lugar. Erika avistou uma antiga loja abandonada. Não eram pessoas, eram manequins da loja. As roupas penduradas ainda balançavam, como se o vento guardasse os ecos de um mundo esquecido. Mesmo cercada pela destruição, Erika deixou algumas notas sobre o balcão. Um gesto simples, mas que mostrava que, apesar de tudo, ainda restava a humanidade dentro dela. Ela inclinou a cabeça em respeito, murmurando um agradecimento ao vazio. Em um mundo em ruínas, a gratidão era seu último ato de fé. Ajustando o casaco, Erika respirou fundo. As feridas ainda doíam, mas o medo era maior. As aranhas devem ter ido embora, pensou, tentando acreditar nisso. Então, ela avistou algo adiante, uma loja de conveniência ainda de pé. Seus olhos se arregalaram, divididos entre esperança e o pressentimento de que o pesadelo não havia acabado. Erika guardou as garrafas d'água com um sorriso discreto. Em meio à destruição, até um simples gole parecia um milagre, um fragmento de normalidade em um mundo em ruínas. Comida, água e até alguns doces. Ela murmurou baixinho, tentando se convencer de que ainda havia espaço para pequenos momentos de esperança. Do alto, a estrada destruída se estendia diante dela. Erika parecia uma única centelha de vida perdida entre os escombros do que um dia foi civilização. Seria perfeito se meu celular ainda funcionasse. O pensamento ecoou na mente de Erika, logo seguido pelo peso da realidade. O aparelho estava morto, como o mundo lá fora. Ao erguer o olhar, a lembrança da mãe atravessou seu coração. Será que ela conseguiu sair da fenda? A dúvida doía mais do que qualquer ferimento em sua pele. As lágrimas deslizavam silenciosas, mas Erika as enxugou com firmeza. Naquele mundo devastado, até chorar era um luxo perigoso. Então ela disse: "A mamãe, ela odeia ficar sozinha." Ela limpava os seus olhos cheios de lágrimas, como se tentasse lutar contra aqueles sentimentos. Assim ela disse a si mesma:
Não, dona Érica. Guarde suas lágrimas para depois. Érica respirou fundo, endireitou os ombros e forçou-se a parar de chorar. Lágrimas não curavam feridas nem afastavam monstros. Ela precisava seguir em frente. Em sua mente latejava. Uma única voz ecoava com força. Concentre-se. Era o lembrete que separava a sobrevivência da rendição. Seus olhos brilharam com uma determinação fria. O medo ainda estava lá, mas agora transformado em combustível para lutar pela sua própria sobrevivência. Então, Érica parou de repente, os olhos fixos no horizonte devastado. Algo naquele prédio chamava sua atenção, um detalhe que brilhava contra a escuridão. Entre as sombras e os escombros, um movimento sutil rompeu o silêncio. Érica estreitou o olhar, o coração acelerando com a sensação de ter visto algo vivo. Um pedaço de tecido balançava ao vento, rasgado, mas visível. Uma bandeira branca, o sinal universal de esperança e de que alguém ainda resistia firmemente naquele lugar. O peito de Érica se encheu de esperança. Em meio à morte e ao desespero, ela corria em direção ao prédio quando tropeçou em uma latinha fazendo barulho que rompeu o silêncio. O sorriso leve que surgiu em seu rosto logo deu lugar a mais tensão e medo quando ela sente um som abafado vibrando no ar. Érica sabia que algo poderia emergir das sombras. Um estrondo ensurdecedor rompeu o silêncio e sacudiu a cidade. O chão vibrou sobre os pés de Érica, enquanto uma onda de energia a lançou para trás. O ar parecia arder, um presságio apavorante de que algo colossal havia despertado das profundezas. Ela se virou instintivamente, o coração disparando. Entre a névoa e os destroços, algo se movia, uma sombra viva, maior do que qualquer pesadelo. Ela questionou: "Isso é a porra de um tentáculo?" Um tentáculo colossal surgiu, atravessando o concreto como se fosse uma folha de papel. O olhar de Érica se congelou. Aquilo era um monstro que lançou ela para longe. A criatura emergiu por completo. Uma aberração colossal coberta por tentáculos que se contorciam entre os prédios, destruindo tudo em seu caminho. Do coração da fenda, o pesadelo havia sido libertado e a cidade mergulhou no puro desespero. "É uma lesma?" gritou Érica, o pavor estampado nos olhos antes de ser arremessada contra o chão. A poeira se ergueu como um manto sufocante, o ar desapareceu dos pulmões e a sobrevivência voltou a ser sua única prioridade. Érica observava, paralisada, a criatura colossal deslizando pela rua. Outro monstro sensível ao menor ruído, um predador que caçava pelo som. Até o simples ato de respirar parecia ecoar alto demais, capaz de selar seu destino. O prédio com a bandeira dos sobreviventes erguia-se logo à frente, um farol de esperança em meio ao caos. Mas o monstro bloqueava o caminho. Um único som, um deslize, e tudo estaria perdido. A missão agora era simples: chegar até lá, viva. Pressionando o chão rachado, Érica pensou rápido. Preciso atraí-lo para longe. O medo latejava em cada batida do coração, mas sua mente já arquitetava um plano. Hesitar, naquele instante, seria simplesmente fatal. De repente, um estalo atravessou sua mente. Os olhos de Érica brilharam com um lampejo de ideia. Talvez houvesse uma chance. No caos absoluto, a sobrevivência dependia não da força, mas da criatividade em desespero. Então, Érica puxou uma garrafa d'água da mochila, o reflexo da coragem acendendo em seus olhos.
Sim, posso usar isso, murmurou, firme. Naquele instante, o medo se tornou aliado e a esperança uma arma improvável. Com o tom sério e maduro, girou o braço com toda a força que restava. A garrafa refletiu o brilho pálido das ruínas ao ser lançada, um gesto de coragem silenciosa, um desafio à própria morte que ecoou como esperança no coração do caos. O ar foi rasgado por um silvo agudo. A garrafa descreveu um arco perfeito, cruzando o breu como um lampejo de esperança. Cada segundo parecia eterno, e naquele instante o silêncio ganhou som e a coragem forma. O som do vento se intensificou. O objeto cortou o ar, veloz e preciso. Por um instante, o tempo pareceu suspenso, preso entre o fracasso e a sobrevivência, enquanto o destino de Erika pendia no fio do silêncio. O pequeno cilindro girava no ar, carregando o destino de Erika. Um único som e o monstro despertaria. O mundo parecia prender a respiração. Cada fração de segundo, uma eternidade suspensa entre a vida e o abismo. Vou jogar o mais longe que puder, pensou, o coração pulsando no mesmo compasso do arremesso. Era sua única chance, e Erika não pretendia desperdiçá-la, mesmo que o preço da esperança fosse enfrentar a própria morte. Erika girou o corpo, os olhos fixos no resultado de seu plano. O som ensurdecedor do impacto rasgou o ar e ecoou pelas ruínas. A criatura se contorceu, desviando o olhar. O isco funcionara, e a esperança renasceu por um fio. O chão estremecia a cada golpe furioso da criatura, rachando o concreto ao redor. Está batendo com tanta força? Pensou Erika, sentindo o coração acelerar. Quase sinto pena da garrafa, mas só quase. Funcionou, murmurou aliviada. O monstro se agitava, distraído pelo ruído distante. Pela primeira vez, Erika sentiu o peso do medo se dissipar. Havia uma brecha, uma chance real de escapar sem ser engolida pelas sombras. Aproveitando a distração, ela se esgueirou para dentro do prédio. É hora de entrar em silêncio e procurar sobreviventes, sussurrou, respirando fundo. Mas algo estava lá dentro, a observando. A penumbra a envolveu como um manto sufocante. Erika se abaixou, o coração martelando no peito. Cada ruído parecia um grito no silêncio, e ela sabia. Um único erro, um passo em falso, seria o convite inevitável para a morte. Do silêncio gelado da loja, uma voz suave ecoou, cortando o ar como um sussurro impossível. Entre as sombras, surgiu uma garotinha. "Você está bem?" perguntou a pequena, a voz trêmula ecoando entre os escombros. Erika congelou, os olhos arregalados. Uma garotinha? Pensou, sentindo o coração disparar no peito. Era inconcebível que alguém, muito menos uma criança, ainda estivesse viva naquele inferno devastado pelo apocalipse. "Sim, estou bem", respondeu Erika, a voz trêmula tentando esconder o espanto. Mas por dentro, algo gritava em alerta. Nada naquele lugar era o que parecia ser, e até a inocência podia esconder o rosto do terror. O tempo pareceu parar. A menina a fitava em silêncio, imóvel como uma lembrança distante. Então, a garotinha tampou a boca de Erika com as suas duas mãos pequeninas. A garotinha completou dizendo bem baixinho, em um murmúrio: "Ei, shh, o monstro virá se nos ouvir. A mamãe disse para ficar dentro de casa e não andar muito por aqui." Erika respirou fundo, tentando retomar o foco. Ela pensa: droga,
Fiquei tão surpresa por ver outra pessoa que esqueci completamente, revelando que o choque de encontrar a garota a fez baixar a guarda. Vamos entrar, rápido, disse a garotinha com firmeza. As duas avançaram pelo corredor frio, cercadas por paredes metálicas que refletiam o som distante da destruição. Seus passos ecoavam pelo chão, cada batida lembrando que o silêncio era sua única proteção. O ar parecia mais denso, pesado demais para respirar. A tensão envolvia tudo, uma escuridão viva, prestes a engolir o próximo som. Érica quebrou o silêncio. Sua mãe também está aqui? Perguntou com cautela. A garotinha respondeu serenamente. Aham, ela está em casa, dormindo. Érica relaxou por um instante, um leve sorriso escapando ao pensar. Ainda bem, ela não está sozinha. Mas seu olhar logo vacilou. Havia algo estranho naquelas palavras, algo que não se encaixava no silêncio ao redor. Assim, a garotinha completou dizendo: a mamãe está dormindo há cerca de 5 noites. Érica arregalou seus olhos bastante surpresa, disse: Eita, 5? Érica levou a mão ao queixo, pensativa. Será que já faz tanto tempo assim? Murmurou. Naquele mundo, o tempo perdera o sentido. Dias e noites se misturavam ao medo, e a sanidade era um luxo cada vez mais raro. Chegamos, disse a garotinha, empurrando a porta antiga. O rangido metálico rasgou o silêncio e ecoou pelo corredor, um som frio e fúnebre que parecia anunciar algo à espreita, aguardando do outro lado das sombras. A luz escapou pela fresta, revelando o interior do cômodo. Érica prendeu a respiração por causa do mau cheiro. O coração batia forte, como se pressentisse o que estava por vir. Moscas frenéticas lotavam o ar pútrido. Ah, oi, disse, forçando um sorriso frágil. Por dentro, lutava contra o desconforto. A menina parecia à vontade demais naquele lugar. Então, a garotinha se aproximava do corpo de sua mãe já sem vida. Ela, sem se virar, disse a Érica: Você também cheira mal. Tem água ali, então você pode se limpar. Seus olhos refletiam incerteza. No fundo, Érica tentava se convencer de que talvez estivesse apenas cansada e vendo coisas que o medo estava lhe pregando peças. Érica, assustada com aquela cena, diz que precisa de um celular para contatar os caçadores. Então ela questiona, dizendo: A toalha pendurada lá fora? Quem fez isso? A garotinha, que estava de costas para Érica e olhando para sua mãe, que ela pensava que estava apenas dormindo, respondeu dizendo: Eu aprendi na escola. Diante de Érica, com os olhos bem arregalados sobre tudo aquilo, a garotinha completou dizendo: Mamãe também me disse que seria bom estocar água. Eu me dei o meu melhor, certo? Érica cerrou os seus dentes, abaixou a sua cabeça diante da garotinha que não entendia o que estava acontecendo com a sua mãe. Érica segurava as lágrimas para não chorar. Érica levantou a sua cabeça. Ela sabia que tinha que reagir diante daquela situação desastrosa. Ela, olhando para o corpo da mulher que começava a entrar em decomposição, disse: Ei, meu nome é Érica. Érica se virou para a garotinha e questionou: E qual é o seu nome? A garotinha respondeu com um sorriso em seu rosto: Melina, na classe rosa do jardim de infância. Logo em seguida, Érica se abaixou diante da garotinha, o olhar sério, mas sereno. Certo, Melina, sua mãe deve estar muito cansada, não é? Disse com voz calma, tentando esconder a inquietação que crescia em seu peito. Então, Érica, completou dizendo a Melina: Eu vou te ajudar a sair daqui, ok?
Mas para isso, eu preciso de um telefone celular para contatar os caçadores. Érica questionou Melina. Ei, você tem um com você? Melina respondeu de imediato. Sim, eu tenho o da minha mãe. Ela me disse para guardar, mas a bateria está vazia. Melina correu até a sala ao lado, onde o celular estava guardado. Em poucos segundos, voltou apressada, segurando o aparelho com as duas mãos e um sorriso animado. Olha aqui! Exclamou, orgulhosa da descoberta. Érica pegou o celular das mãos de Melina e o começou a examiná-lo minuciosamente. Com os olhos arregalados, ela percebeu que o celular aparentemente não tinha defeito. Algo chamou a atenção de Érica, que franziu o senho, surpresa. Ao virar o celular em suas mãos, notou um pequeno bilhete dobrado escondido atrás do smartphone. Um detalhe discreto, mas capaz de mudar tudo. Ajoelhada diante de Melina, Érica observava o bilhete com curiosidade, intrigada com seu conteúdo. Melina, por sua vez, ergueu o olhar e perguntou em tom leve. Ei, esse telefone ainda funciona? Érica segurava o bilhete em sua mão. Ela ficou bastante pensativa sobre aquela situação. A garotinha estava sozinha naquele lugar cheio de monstros gigantes. Então, Érica deu um sorriso caloroso, alisou os cabelos de Melina e disse: Está tudo bem. Vamos ver se conseguimos encontrar um carregador para ligar esse telefone. Logo em seguida, Érica se levantou, tentando soar tranquila. Vamos procurar um até sua mãe acordar, ok? E mantenha o telefone seguro, disse com um leve sorriso, sem imaginar que aquelas palavras soariam irônicas. Érica completou em voz baixa. Vamos olhar para lá primeiro. Seus olhos percorreram o escuro com cautela. Fiquem quietos. Os monstros lá fora têm ouvidos afiados. Um único som e estaremos perdidos. Érica e Melina saiam daquele local, no mais completo silêncio para não atrair os monstros gigantes. A garotinha, com a sua inocência, seguia na frente e Érica tensa atrás. Érica olhava em todas as direções, o corpo rígido, roendo-se de tensão. Cada sombra parecia se mover, cada som distante a fazia prender a respiração. No fundo, ela apenas torcia para que nenhuma criatura surgisse do nada. Antes de fechar a porta, Érica olhou com um olhar triste para dentro daquele apartamento, onde estava deixando o corpo sem vida da mãe de Melina para trás. Diante da lentidão de Érica, Melina se virou animada, os olhos brilhando apesar do perigo. Com um sussurro impaciente disse: Ei, Érica, depressa! Sua voz soou leve, mas o eco das palavras parecia desafiar o silêncio mortal ao redor. Se lembrando da visão do cadáver iniciando a sua decomposição, Érica sentiu um arrepio pelo seu corpo e disse: Não corra, você vai tropeçar. Certo. No bilhete deixando pela mãe dizia: Por favor, ajude minha filha. O nome dela é Melina. Assim que ela for resgatada, por favor, leve-a para o endereço abaixo. Minha mãe mora lá. O escritório estava em ruínas. Paredes rachadas, papéis espalhados e o cheiro metálico da ferrugem dominavam o ar. Um retrato silencioso de um mundo esquecido, engolido pelo tempo, pelo medo e pelo desespero. Vasculhando entre destroços, Érica e Melina avançavam com cautela. Cada passo quebrava o silêncio com o estalo seco dos escombros, denunciando sua presença e lembrando que, naquele lugar, o perigo sempre escutava. Encontrou um carregador, Melina? Perguntou Érica, forçando um sorriso. Não, respondeu a menina, a voz pequena e trêmula, ecoando entre as paredes, como um sussurro, perdido no vazio. O silêncio foi quebrado por um som inesperado, o ronco do estômago de Melina.
Érica se virou surpresa e, por um instante, o medo cedeu à ternura. As duas riram baixinho, um raro respiro de humanidade em meio ao caos. Érica ficou sem jeito, não tinha nada para oferecer. Olhou ao redor, entre a desordem do escritório, e seus olhos pararam sobre uma velha caixa caída. Dentro dela, esquecida pelo tempo, repousava uma única maçã. "Vamos comer primeiro", disse Érica, forçando um sorriso que mal escondia o medo. Naquele mundo quebrado, até um simples gesto de gentileza parecia raro. Era o tipo de cuidado que, em tempos assim, soava quase como esperança. Entre destroços e silêncio, duas pequenas embalagens viraram um banquete. O som do plástico rasgando ecoou pelo ar, lembrando que ainda havia vida e fome naquele lugar esquecido, onde sobreviver já era um ato de fé. Melina baixou o olhar, a voz trêmula. "Eu fiquei aqui o tempo todo. Dava para ouvir os monstros lá fora." Cada palavra pesava como um segredo antigo, revelando a solidão de uma criança que aprendeu cedo a esperar no escuro. "Mamãe mandou eu esperar pelos caçadores, então eu esperei", disse ela, com uma inocência que doía de ouvir. Érica respirou fundo e respondeu baixinho: "Entendo", sem coragem de quebrar o frágil sonho daquela menina. Melina franziu a testa, confusa, e perguntou com a voz doce e hesitante: "Podemos sair quando a mamãe acordar? Quando os caçadores vão chegar?" Suas palavras, simples e inocentes, cortaram Érica por dentro mais do que qualquer grito. Ei, sobreviventes, o que acharam desse marroá? Me conte, eu quero saber. Inscreva-se no canal para nos ajudar a crescer. Deixe o seu like na mordida para fortalecer o canal. Mas agora me fale o que vocês acharam. Me fale se gostou ou não. A sua opinião é muito importante para o canal. Se você gostou dessa obra, vou trazer a continuação. Se ela for bem em visualizações, eu trago a continuação.